E o Bolsonaro, como previsto, está desesperado com a prisão de Fabrício Queiroz. Eu vou trazer para você aqui informações que registram que Bolsonaro está movimentando os céus e a terra para preparar uma estratégia para fugir desse cometa que está apontado aí para ele, usando os termos do Fabrício Queiroz. Queiroz já está no presídio de Benfica e já recebeu até ameaça de morte. Ê, Bebiano! Queiroz deve ter pensado, meu Deus, o que aconteceu com o Bebiano agora pode acontecer comigo. Que tempos, amigos, para ser oposição. Vou trazer para você informações importantes publicadas pelo Estadão aqui que dão conta da situação de desespero de Bolsonaro, mas também vou trazer para você a ameaça de morte que o advogado de Queiroz disse, outro advogado, não o do sítio, disse que o seu cliente está com medo de ser assassinado. Também vou te trazer informações de como que tá lá a vidinha do Queiroz agora na mamatinha, tá ok? A mamatinha lá no presídio. Vamos torcer para que saia aí a confirmação dos crimes do clã Bolsonaro. Não há como mais o Bolsonaro escapar do seu envolvimento, porque veja, Flávio Bolsonaro e o seu advogado, o dono do sítio, agora sim, diziam que não sabiam onde estava o Queiroz e não mantinham contato. Mas o Queiroz estava há mais de um ano no sítio, segundo o caseiro revelou. Esse caseiro, ó, Bolsonaro pode mandar já a PF dar uma conversada com esse caseiro e de repente ele falar que estava enganado. Não foi isso que eu quis dizer. A gente sabe, já aconteceu antes, vamos ficar de olho. Se você está me conhecendo agora, este é o canal Rony Telles. Aqui a gente traz diariamente informações e combate essa onda de culto à ignorância e de passação de pano para bandido. E para conseguir continuar nesse trabalho, que é até arriscado, Queiroz e Bebiano que eu digo, você pode quebrar o like, assim, ó, com força mesmo. Gostei muito desse vídeo. O YouTube vai mandar para várias pessoas, o canal cresce e a gente começa a alcançar o gado que tá por aqui. Se inscreva nesse canal, porque nunca antes na história desse país um canal reuniu tanta gente boa. Se você quiser ajudar ainda mais, pode ajudar a trocar os equipamentos do estúdio que nós estamos fazendo a substituição esse mês. Nessa remessa nós precisamos levantar R$3.000. A conta bancária tá no primeiro comentário fixado. Vamos para as informações. Segundo o Estadão, o Bolsonaro começou a se reunir desesperadamente para tentar explicar o envolvimento do seu advogado com o não sumiço do Queiroz, porque estava no sítio. Após a prisão de Queiroz, o presidente Jabuti Chifrudo convocou nessa manhã seus principais auxiliares para traçar uma estratégia de reação. O clima no governo foi tenso e o desafio do Planalto é explicar o inexplicável. O envolvimento do advogado Frederic Vassef, que representa o Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. Vassef se apresenta como advogado de Bolsonaro, mas não atua formalmente em nenhuma causa em nome do presidente. O ex-assessor Fabrício Queiroz foi localizado, como nós vimos nesta manhã, em um imóvel em Atibaia, em um sítio do advogado do Fabrício e do Flávio e do Bolsonaro. Aí, imediatamente, Bolsonaro convocou o ministro da Justiça, André Mendonça, para uma reunião no Palácio do Planalto, às pressas. O encontro não estava previsto na agenda. O ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, o subchefe dos assuntos jurídicos e os assessores de gabinete também participaram dessa conversa. O Estadão apurou que Flávio Bolsonaro vazou para o Rio de Janeiro com a sua família nessa manhã. A avaliação em Brasília é que a prisão do Fabrício Queiroz e o endereço ligado ao advogado de Flávio Bolsonaro e amigo pessoal do presidente colocou o caso da rachadinha dentro do Palácio do Planalto, como se já não tivesse, hein, Estadão? Como se já não tivesse envolvimento do presidente suficiente. Desde o início das investigações desse suposto esquema de rachadinha, o governo trabalha sistematicamente para tirar o do Bolsonaro da reta, mas não está mais sendo possível. Embora a agenda oficial só registre 3 encontros do presidente com o advogado dono do sítio, que se apresenta como um consultor jurídico do clã, ele já esteve várias vezes, por mais que esse registro seja só 3.
No dia 9 de julho, por exemplo, ele esteve com o presidente e deixou o Palácio do Planalto por volta das 8 horas. Na quarta-feira, dia 17, ele esteve na posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria. No dia em que Bolsonaro fez um pronunciamento após a saída do ex-ministro Sérgio Moro, o advogado também estava presente nos bastidores. Nos dias seguintes, em meio à escolha do novo chefe de Polícia Federal, o advogado também se reuniu no Palácio da Alvorada, sem registro na agenda. O tema do Flávio Bolsonaro no contexto das movimentos. O tema dessa reportagem aqui é muito preocupante e muito importante. Eles falam, não está mais sendo possível desassociar a figura de Jair Bolsonaro das rachadinhas com Fabrício Queiroz e com Flávio Bolsonaro. E como se isso não fosse suficiente, o que se constatou hoje na propriedade do advogado Vassef foi exatamente o contrário do que vinham falando Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o próprio Vassef advogado. Eles sabiam sim onde estava Queiroz, eles estavam escondendo o Queiroz, por mais que não existisse um mandado de busca e apreensão. Não precisariam mentir, portanto. E não só dizendo que não sabiam onde estavam, eles mesmos admitiam que falar com o Fabrício Queiroz nesse momento seria uma espécie de admissão de culpa. Quem falou isso foi o Flávio Bolsonaro. Não foi eu aqui no canal, não. Foi o próprio Flávio Bolsonaro que saiu numa entrevista para falar, olha, eu não estou falando com o Fabrício justamente para não levantar suspeitas. O que foi constatado hoje é que eles vinham mentindo também nesse posicionamento sobre onde está o Queiroz e que essa descoberta do Queiroz no sítio põe por fim essa história de que o Bolsonaro pai não está envolvido com esse caso. E tem mais. Essa publicação também deixa muito claro o uso da máquina pública em benefício próprio. Bolsonaro está, nesse caso aqui, utilizando o ministro da Justiça como seu advogado pessoal, querendo que o ministro, que tem que se preocupar com a justiça no país, pare as suas atividades, recebendo salário pago pelo povo, para formular uma estratégia que defende apenas o Bolsonaro. E veja, não é o governo de um ataque. Defenda crimes do Bolsonaro. E pior, se o Bolsonaro não está no meio disso, piora. Porque é crimes do filho do presidente. Então o presidente está usando um membro, um funcionário público para defender, para formular estratégia de defesa do seu filho, tá ok? Isso é aparelhamento da máquina pública, o uso da máquina pública em benefício próprio. Como se não fosse suficiente. Após ser preso, Fabrício Queiroz diz temer pela própria vida. Isso quem trouxe a público foi o próprio advogado dele, que agora não é aquele mais o sítio, é o Paulo Emílio Cata Preta. Ele afirmou em entrevista o seguinte: sim, ele teme pela vida dele. Fabrício Queiroz não revelou os detalhes sobre essa ameaça, de quem seria e por quê, mas nós que não somos idiotas já fazemos bem ideia. Quem é que tem interesse em silenciar o Fabrício Queiroz agora? Vou te dar opções: o PCdoB, o PT, o Lula, o Flávio Dino ou Fabrício Queiroz e Jair Bolsonaro. Escolha dessas opções quem é que tem interesse no silêncio de Fabrício Queiroz. E por último, vou te dar a situação atual do Fabrício Queiroz publicado na Isto É. Fabrício Queiroz já foi levado para o presídio de Benfica. E bem fica ele lá em Benfica, hein? O helicóptero que trouxe o Fabrício Queiroz de São Paulo já chegou ao Rio de Janeiro e pousou no aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. De lá ele seguiu para o Instituto Médico Legal, IML, para exames e foi levado para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi preso hoje na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, por agentes do Ministério Público e da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na Operação Anjo. Olha só que interessante. Muito bem, meus amigos. Queiroz já está em Benfica, já está guardadinho, teme pela sua própria vida. Acho bom Queiroz se preocupar mesmo, porque a falta de preocupação pode ter sido o que levou o Bebiano a comer capim pela raiz, já que gado comia capim pela parte de cima, agora está comendo pela raiz, né? Infelizmente, nós perdemos aí, além da vida de um ser humano, nós perdemos um possível delator. Esperamos aqui não perder Queiroz também, né, Queiroz? Vê se denuncia primeiro antes de mudar o sentido aí de comer capim.
Se você gostou da notícia, não esqueça, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a chegar mais rápido nos 150 mil inscritos. Se você gosta do nosso canal e quer continuar aprimorando, considere ajudar a gente pela conta bancária. Várias e várias pessoas estão fazendo doações de 5, de 10 reais. E que se todo mundo começar a ajudar, a gente vai chegar muito mais que a meta que foi estabelecida. Se inscreva no canal, clique no like, ative o sininho para receber notificações, comenta, compartilhe suas redes sociais, ajuda na conta bancária. 2 botões para que você continue acompanhando nosso trabalho. A gente se vê mais tarde. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Tchau!